Boa noite, amados. Hoje é dia 16 de abril de 2020, quinta-feira, e eu tive um probleminha técnico, não pude fazer o vídeo antes, questão de bateria. A gente tem usado muito celular nessa quarentena e a bateria vai embora e eu esperei para poder ter um pouco de bateria e fazer o vídeo de hoje. E o tema de hoje é como você está olhando para o futuro. É muito importante que você reflita sobre ele. Está baseado no livro de Números 13, capítulo 14 e capítulo 15. Eu não vou ler, tá? Porque é muito grande, mas você pode ler na sua Bíblia depois. Fala de quando Moisés chama 12 pessoas, 12 espias, para irem verificar a terra. O povo de Israel já tinha saído do Egito, já tinha rodado no deserto muito tempo, alguns meses, e estava no gatilho para entrar na Terra Prometida. E Deus mandou que ele separasse 12 pessoas, uma de cada tribo, para que elas pudessem ir lá naquela Terra Prometida e ver tudo lá, fazer uma inspeção e poder voltar. Inclusive ver as frutas, tudo que eles pudessem observar. E a palavra de Deus diz que essas pessoas foram, entre esses 12 homens tinha Josué e Caleb, e quando eles voltaram, eles deram um relatório para Moisés, né, e para o povo. E eu vou ler essa parte aqui. Eles então retornaram a Moisés e Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles e a toda a comunidade de Israel e lhes mostraram os frutos da terra. E deram os seguintes relatórios a Moisés: Entramos na terra a qual você nos enviou, onde manam leite e mel. Aqui estão alguns frutos dela. Mas o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enaque, descendentes de gigantes. Os amalequitas vivem no Neguebe, os hititas, os jebuseus e os amorreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse: Subamos e tomemos posse da terra. É certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido com ele disseram: Não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Então, amados, o restante daqueles homens que foram vigiar, olhar a terra, a palavra de Deus está dizendo que eles deram ao povo um relatório negativo daquilo que eles viram. Eles tiveram uma visão pessimista, por mais que eles não estivessem mentindo, mas eles tinham uma visão pessimista da situação. E sabe o que aconteceu depois que o povo escutou essa visão? Essa visão de pânico, de terror, de pavor, né? De medo. Essa simplesmente a comunidade toda de Israel começou a chorar. Começou a chorar desesperada, e fizeram algo que deve ter machucado muito o coração de Deus. Eles começaram a dizer: por que que a gente veio para cá? Não era melhor a gente ter ficado lá no Egito? Agora a gente vai morrer aqui. E olha só como esse povo estava vendo o seu futuro. Sendo que eles tinham presenciado tudo o que Deus fez, tirando do Egito, esse tempo todo, esses meses todos no deserto, sendo alimentados por maná, por codornizes. E eles simplesmente não lembraram de nada disso. Eles só conseguiam ouvir aquilo que aqueles homens estavam falando. Olha, lá tem gigante, a gente vai morrer na mão daquele povo. Amados, e eles disseram uns aos outros: vamos escolher um chefe entre nós aqui, tá? E vamos voltar para o Egito. Pronto, vamos voltar para o Egito. E é interessante que Deus, ele ficou muito chateado. Moisés pediu para que Deus pudesse reconsiderar aquilo, porque aquele povo não estava em nenhum momento observando o quanto Deus tinha protegido eles, o quanto Deus tinha sido com eles todo esse tempo. Eles estavam simplesmente murmurando e querendo um novo líder, não para mais ir para a terra, mas para recuar, para voltar para o Egito. Amados, e aqui Deus, ele tomou uma decisão muito séria diante dessas pessoas que resolvem olhar para o futuro com um olhar negativo, com um olhar de pavor,
sem lembrar das promessas que Deus fez. Caleb, ele realmente acreditou em Deus com interesse de coração. Caleb e Josué foram os únicos que acreditaram que, apesar de tudo aquilo ser verdade, Deus iria dar aquela terra. Deus iria dar a vitória sobre todos aqueles inimigos. E, amados, Deus se agrada quando nós olhamos para o futuro com fé. Aquelas pessoas que já têm Jesus no coração, o tempo que a gente passa aqui nessa vida, ele é tão pequeno diante do tempo que vamos passar na eternidade. Nós somos forasteiros aqui. Então, primeira coisa, nós já temos o mais importante, é a certeza de vida eterna, né? Mas enquanto estamos aqui, Deus, ele nos provê de tudo o que nós precisamos. Ele nos faz fortes diante das lutas, das dificuldades. Ele nos faz vencer inimigos mais poderosos do que nós. Mas nós precisamos ter o olhar que Josué e Caleb tiveram. E eles foram honrados por isso. Sabe o que foi que Deus decidiu nesse dia aqui? É o seguinte: por causa dessa visão de vocês, por vocês não crerem na minha promessa, e muito mais, por vocês terem apavorado o povo todo, vocês vão passar 40 anos no deserto. Foi ali que Deus decidiu fazer eles voltarem, darem meia volta e passarem mais 40 anos. Na verdade, tinham passado alguns meses, já estavam perto de entrar na terra. E esse povo apronta isso. Tem uma visão negativa. Negativa de Deus, negativa do futuro, né? Sem acreditar que Deus estava cuidando de tudo e poderia dar a vitória. Como ele deu a vitória diante de Faraó e todo o seu poderoso exército. Deus é o mesmo. Deus estava com eles. Só Josué e Caleb perceberam isso. E Deus disse para aquele povo que eles iam morrer no deserto, que toda aquela geração que saiu do Egito, toda, ia virar cadáver no deserto. Aqueles 10 homens que murmuraram, eles foram fulminados naquele mesmo momento. Eles morreram imediatamente. E aquele povo todo que acreditou naquela versão, naquela visão negativa, eles morreram ao longo de 40 anos. A inspeção nesse lugar foi de 40 dias. E Deus disse, olha, para cada dia que vocês foram lá e viram e tiveram uma conclusão negativa, vai ser 1 ano do deserto. Somente os filhos daquelas pessoas que saíram do Egito, sim, eles entraram na terra prometida. A geração de Josué e Caleb toda morreu no Egito. Somente eles 2 conseguiram entrar. E eu quero fazer essa aplicação para mim e para você hoje. Como nós estamos encarando o nosso futuro? Nós estamos vivendo um deserto, todos nós, com maior ou menor proporção, com mais ou menos prejuízo, com saúde, sem saúde. Nós estamos diante de grandes desafios. Se nós formos simplesmente olhar fatos e a gente vai ficar como aquelas pessoas, olha, não vai dar, nós não vamos conseguir. Sabe o que vai acontecer, amados? Nós vamos realmente morrer, virar cadáver no Egito. Mas se nós tivermos a visão de Josué e Caleb, a visão que eles tiveram do futuro, é verdade, lá tem gigante, é verdade, o povo é forte, é verdade, tem muros altos, é verdade tudo isso. Porém, Deus está conosco e Ele já disse que nós vamos vencer. Ele disse aos nossos pais lá atrás, Abraão, Isaac e Jacó. Ele disse durante todo esse percurso no deserto que ele ia fazer. Então nós temos que focar naquilo que Deus diz e não naquilo que os nossos olhos veem. Nós precisamos mudar a maneira como nós vemos o nosso futuro, porque quando nós colocamos a vida na mão de Deus, nós não podemos temer o futuro. Ou a gente teme o futuro, ou a gente acredita em Deus. Não dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo, amados. E esse é o convite que eu faço para você nessa noite. Mude o seu olhar diante do futuro se você, porventura, está como aqueles homens que estão alastrando falta de esperança, falta de ânimo, com medo, achando que não vai mais ter jeito pra gente aqui. Você pode fazer diferente. Peça para Deus Ele mostrar qual é o olhar que Ele quer que você tenha do futuro. Tenha o olhar de Josué e Caleb, que não olharam para as circunstâncias, não negaram, mas não ficaram se baseando nelas. Se basearam nas promessas de Deus. Que Deus te abençoe. Se esse vídeo foi bênção na tua vida, você pode compartilhar, curtir, deixa o seu comentário. Em nome de Jesus, até amanhã.